Olha, a gente não acredita que para o nosso negócio tenha qualquer impacto essa questão geopolítica. A gente tem uma cadeia de matéria-prima muito resiliente, porque as nossas fontes de matéria-prima são da Ásia, mas também tem na Europa e aqui na América Latina. Então, não existe um grande risco na questão de matéria-prima, custo, ou tarifa, ou falta de matéria-prima. Os nossos produtos, eles não são... não fazem parte dos grandes discussões de trade, agreement, tarifário, nada disso. Então, a gente também não acredita que a gente vai sofrer nenhum impacto de venda dos nossos produtos. Olá, eu sou Anny Dias, editora da Inteligência Financeira. E eu não te conheço, mas eu chutaria que você pelo menos tem um par de sandálias Havaiana no armário. Como é que eu sei isso? Porque só nesse ano de 2024 a empresa deve vender mais ou menos 200 milhões de pares. É isso, Liel? Exatamente. Boa tarde, grande prazer estar aqui com você. A Havaiana está no pé de todo brasileiro, né? Se são 200 milhões de brasileiros, vocês estão vendendo 200 milhões de... Bom, só eu tenho 3. Exato. Então, na média, tem isso também, né? É um por cada habitante. Então, tem algumas pessoas que têm muito mais e outras não compram com tanta frequência, mas todo brasileiro tem uma Havaiana. A gente tem uma penetração de 95% dos lares. Uau, 95%? É. Mais do que esgoto, mais do que luz, mais do que ar-condicionado e Exato. por aí vai, né? Olha, eu queria falar um pouco de você, porque o pessoal que não acompanha muito a empresa te conhece um pouco melhor. Liel Miranda, CEO da Alpargatas. Você está na empresa como CEO desde fevereiro de 2024. Você tem 30 anos de experiência como executivo. E você foi, antes aqui da Alpargatas, você também foi CEO da Mondelez. Para quem não conhece, a Mondelez é dona das marcas, entre outras, né? Oreo, Milka, Toblerone, Tang, House e Lacta. Só coisa popular também, né, Liel? E também trabalhou na Souza Cruz como presidente CEO durante 27 anos. Não, na verdade fui presidente os últimos 3 anos. Eu tive uma carreira de 27 anos na Souza Cruz, entrei como trainee e os últimos 3 anos, antes de ir para a Mondelez, eu fui 3 anos presidente. E aí, Liel, a Alpargatas, que é onde a gente está hoje aqui, a gente veio com a equipe até a casa de vocês, vale hoje no mercado, quer dizer, se vocês fossem colocar a Alpargatas à venda, ela valeria mais ou menos 5,5 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, mas acho que o valor da Alpargatas é o valor das suas marcas. A Alpargatas é uma empresa de mais de 100 anos, sempre teve marcas que todo mundo conhece, todo mundo usou. Para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar de Bamba, Quixote, Topper e muitas outras marcas que foram parte da nossa história. E hoje, a marca Havaianas, que é o uniforme do brasileiro. Então, todos os brasileiros têm uma Havaianas e no mundo também tem muitos brasileiros que não são de sangue, mas são de coração, que também usam Havaianas. Esse é o valor da empresa. Vocês têm mais ou menos quantas lojas fora do Brasil, Liel? Nós temos um total de 1.000 lojas, 600 no Brasil, 400 fora do Brasil. E aí eu estou falando de países como França, Inglaterra, Espanha na Europa, Estados Unidos e até na Ásia. Nós temos lojas na Indonésia, Filipinas, Tailândia. Então, é realmente uma marca global. Agora, a Alpargatas, ela tinha outras marcas no portfólio, né? Até pouco tempo atrás tinha Osklen, Animale. Vocês foram enxugando a empresa para concentrar em Havaianas? Na verdade, Animale nunca pertenceu, mas Osklen sim. A gente fez uma decisão estratégica alguns anos atrás de que a gente focaria mais em calçado. E aí, por isso, a gente acabou ficando com Havaianas e a gente tem uma outra marca, uma outra empresa nos Estados Unidos, que chama Rofs, que produz calçados também, e são calçados feitos de PET reciclado. Então, é uma marca totalmente sustentável, totalmente digital, uma marca nova, mas, de novo, o nosso foco de negócio hoje está nos calçados. Está em chinelo Havaiana. E isso quer dizer o quê? Não é só chinelo, tem bolsa, tem outras coisas também com a marca. A marca Havaianas, ela tem muita força, ela tem muito apelo para todo mundo. Ela é uma marca querida, é a marca que não pertence ao Alpargatas, pertence aos brasileiros. Então, a gente tem outros produtos que acompanham a marca Havaianas, principalmente produtos que fazem parte do kit de praia. Então, a gente vende camisetas, vestuário, outros acessórios, mas, na verdade, o grande foco como produto, como grande negócio da empresa, são os chinelos, são aqueles calçados abertos
para esse tipo de ocasião. Agora, a Alpargatas como um todo e a Havaianas em específico passou por uma reestruturação nos últimos anos. A vida não estava fácil para a empresa, não foi isso? O que aconteceu e aonde vocês estão agora? Eu acho que tiveram 2 momentos para a empresa. O primeiro foi durante a pandemia, que as pessoas em casa deixaram de ir para o escritório, deixaram de ir para as escolas e passaram a usar muito mais havaianas e roupas mais confortáveis. Então a gente teve um crescimento de volume significativo naquele período e depois da pandemia, principalmente os anos de 2022, 2023, a gente teve o reverso disso, com todo mundo voltando e aí as nossas vendas caíram e além das vendas caírem, a gente teve que fazer uma mudança estratégica. A empresa tinha tomado a decisão, durante os anos iniciais da pandemia, de diversificação em geografias. Então, a gente começou a expandir exportação para muitos países, de categorias. A gente lançou muitos produtos, você me citou alguns, vestuário e outros tipos de produto, sempre com a marca Havaianas, e a gente também tomou a decisão de diversificar em termos de canais. E aí a gente abriu muitas lojas, a gente foi para o digital, acho que todo mundo passou por aquela fase de digitalização do comércio logo durante a pandemia, e a gente descobriu agora, desde 2023, que isso criou uma complexidade muito grande para o negócio. Muitos produtos, em muitos canais, em muitos mercados, ficou muito difícil para a gente gerenciar. Então, desde 2023, a gente teve uma revisão estratégica e essa revisão estratégica tem a ver com foco. Então, é o foco na marca Havaianas e o foco naquilo onde a gente tem, eu diria, liderança e o poder de realmente liderar, que é no chinelo, no calçado mais informal. Foco também nas categorias em que a gente está. Então, a gente hoje não tem mais essa diversificação de outras categorias e foco de mercados. Hoje a gente escolheu 15 mercados no mundo, o Brasil e outros 14 mercados ao redor do mundo, onde a gente já tem uma marca que é conhecida do consumidor, tem presença em loja ou presença em lojas quando a gente vende em outros canais e tem muito potencial para crescimento e a gente está focando nisso. Então, eu diria que onde a gente está hoje, a gente saiu da crise, que foi a crise de 2022, 2023. Hoje a empresa está entregando os resultados, o nosso EBITDA está crescendo, nós temos um caixa positivo, a gente está crescendo volume e crescendo participação de mercado, então a crise ficou para trás e a partir de agora a gente vai com esse foco na categoria principal de chinelos, nos canais onde a gente é muito forte e nos mercados onde a gente já tem presença, a gente vai continuar acelerando o crescimento. E aí eu estava pesquisando um pouco mais sobre vocês e vi que vocês adotaram o OTIF. Eu não conhecia essa expressão, queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo a gente do que se trata isso. Tem a ver com produtividade, né? Na verdade é muito simples. OTIF é On Time in Full em inglês. Significa o quê? Eu entrego o meu produto na quantidade e no dia que eu prometi entregar para o meu cliente. Parece básico para qualquer empresa, mas não é. É um grande desafio, porque você imagina que a Havaianas está presente em mais de 300 mil pontos de vendas no Brasil. E você tem que combinar modelos, cores e tamanhos. Então, você tem que ter a capacidade de produzir, estocar e distribuir para esses pontos de vendas todos no Brasil e fora do Brasil, no dia que você prometeu, da quantidade e do modelo e da cor e do tamanho que você prometeu. Então é um grande desafio para qualquer empresa, principalmente para uma empresa de calçado massivo como é a Havaianas. Esse é um critério, esse é um indicador que ajuda a gente a crescer, porque não tem nada pior do que você entrar numa loja que eu quero uma Havaianas azul 37 e você encontra uma verde 42. Você não encontra a sua azul 37. É aí que a gente perde venda, é aí que o consumidor fica insatisfeito e principalmente é aí que o cliente, o dono daquela loja fica insatisfeito, porque ele também perdeu uma venda. Na medida em que você consegue entregar no dia, na quantidade, no modelo que você prometeu, a gente ganha mais, porque mais consumidores vão encontrar o produto e comprar. O nosso cliente fica mais feliz, porque ele vai vender mais. E o consumidor vai ficar mais feliz, porque ele vai estar sempre podendo comprar a sua Havaianas. Não vai precisar ir para uma outra loja ou comprar concorrência. E aí, nessa minha pesquisa, eu observei, eu apurei que esse número era de 25%. Então, de todas as compras efetuadas, apenas 25% eram entregues com satisfação. E vocês pularam para 75%.
Como é que se chega num valor tão baixo, assim, de 25%? E como é que se dá esse pulo de 50 pontos em pouco tempo? Bom, acho que a explicação para o número baixo é a complexidade. Tá. Quando você está tentando produzir muitos modelos para muitos mercados, para muitos canais e de muitos tipos de categoria, fica muito complexo. A complexidade é desde a matéria-prima que você tem que comprar, como é que se organiza a fábrica, a logística e tudo mais. Então, a causa desse baixo atendimento foi a complexidade que a gente criou. E como é que se resolve isso? A primeira coisa é reduzindo a complexidade. Como eu falei, a gente cortou de 2023 para 2024 metade dos SKUs, dos modelos cores que a gente vende. Então, hoje em dia, o consumidor chega na loja, a chance dele encontrar o número que ele quer e na cor que ele quer é muito maior, porque não tem tantas outras variações para atrapalhar nosso processo de chegar lá. E a grande prova que isso deu certo é que a gente cortou 50% dos modelos, das cores, né, que a gente chama SKU na indústria, e a gente não perdeu venda. A gente cresceu o volume. Então, na verdade, não é que o consumidor queria tudo aquilo, a gente é que tinha criado uma complexidade desnecessária. Então, como é que você chega? Eliminando a complexidade, a gente cortou no portfólio, focou em 15 mercados e hoje a gente está trabalhando muito melhor esse foco que a gente tem. A segunda coisa, você tem que investir muito em tecnologia, porque grande parte disso vem dos seus sistemas de planejamento, de distribuição, de logística. Quando é tudo automatizado e tudo se fala, desde do pedido até a entrega, a chance de erro é muito menor. Quando os sistemas não se falam ou não tem sistema, é onde os erros acontecem. Então, foi simplificação, automação e foco. Eu acho que a Havaianas, e isso faz parte da minha carreira e da minha natureza, a gente hoje está focado no consumidor, está focado no cliente, menos focado internamente, nas fábricas e tudo mais, porque a gente acredita que o jogo se ganha na loja. E vai chegar em 90% do OTIF em quanto tempo, Leandro? A gente acredita que nos próximos 2 anos a gente chega a acima de 90% do OTIF. Hoje a Alpargatas está correndo contra o tempo, é isso? A gente já tem alguns clientes, porque dentro de todos os nossos clientes, a gente separou, aqui no Brasil, por exemplo, 15 clientes que são os nossos key accounts, as contas mais importantes, principalmente as grandes redes, os grandes clientes. Nesses clientes, a gente já está próximo de 80% e caminhando para chegar nos 90%. Então, eu diria que a gente sabe como fazer, não é uma coisa muito científica para fazer, é uma questão de disciplina, foco e ter toda a organização alinhada com isso. Então, a gente vai chegar lá. E mercado externo, como é que vocês também reduziram a participação no mercado externo? Não, na verdade o nosso mercado externo está dividido em 3 grandes áreas geográficas. A gente tem a Europa, que é muito importante para a gente, quase 40% do volume internacional é da Europa. E por que é na Europa? Porque o consumidor europeu, ele adora essa coisa do verão, comprar roupa para o verão, comprar moda do verão. E a Havaianas faz parte da moda do verão. Isso já está incorporado, a marca é super conhecida, a marca tem um apelo muito grande, essa coisa de brasilidade. Então, a Europa é super importante. Na Europa, a gente está focado em 5 mercados. França, Itália, Espanha, Península Ibérica, Grécia e basicamente a Inglaterra e a vizinhança da Inglaterra. Então, nesses mercados, a gente vende grande parte do volume da Europa. E lá a gente sofreu em 2023, exatamente por tudo que eu falei, pela complexidade que a gente criou, pelos problemas logísticos, a gente perdeu distribuição. Então, a gente perdeu presença nas lojas e a gente está recuperando a presença nas lojas. Então, a Europa, a gente tende a recuperar o crescimento. A gente já vê as vendas que a gente está fazendo esse ano para o verão 2025 já estão vindo maiores do que as vendas do verão 2024. Então, a gente acredita que a Europa, a gente já volta a crescer. Uma outra região super importante para a gente é na Ásia, onde a gente tem uma distribuição dos principais países, principalmente Indonésia, Tailândia, Filipinas, Taiwan e Austrália, e nesses países a gente está crescendo. Então o volume cresce, a rentabilidade cresce. Lá na Ásia a marca está indo bem e a gente vai dar continuidade nisso. O mercado norte-americano é onde a gente tem enfrentado mais dificuldades, mais
dificuldades mesmo, porque o volume não é grande o suficiente para que a gente tenha uma operação rentável. Então, a nossa maior prioridade nos Estados Unidos é voltar a ter rentabilidade. Então, a gente está numa operação de redução de custos muito forte nos Estados Unidos para trazer rentabilidade. E aí, com rentabilidade, a gente pode voltar a investir e voltar a crescer. E a vitória de Trump tem alguma coisa a ver com esse aumento de vendas? Como é que vocês estão vendo, analisaram essa vitória? Olha, a gente não acredita que para o nosso negócio tenha qualquer impacto essa questão geopolítica. A gente tem uma cadeia de matéria-prima muito resiliente, porque as nossas fontes de matéria-prima são da Ásia, mas também tem na Europa e aqui na América Latina. Então, não existe um grande risco na questão de matéria-prima, custo, ou tarifa, ou falta de matéria-prima. Os nossos produtos, eles não são... não fazem parte dos grandes discussões de trade, agreement, tarifário, nada disso. Então, a gente também não acredita que a gente vai sofrer nenhum impacto de venda dos nossos produtos. Então, para a gente, o ambiente macroeconômico e político tem pouco impacto. Ótimo. Você falando em preço, a composição do preço de chinelo Havaianas, que é o foco de vocês hoje, depende do que exatamente? Sei lá, o dólar mexe, o petróleo mexe com o preço. O que mexe com o preço de chinelo Havaianas? São três grandes, eu acho que a maioria das empresas sofrem com isso, né? O primeiro é dólar, porque muita da matéria-prima é importada, e aí a gente vende em reais e importa em dólar. Quando o dólar sobe, isso impacta o custo, e a gente não pode repassar o custo do dólar, porque o salário do consumidor, o bolso do consumidor, não é dolarizado. Então, gerenciar essa absorção dos custos, porque o dólar subiu, sem impactar o consumo, o preço do consumidor, é sempre o grande desafio. A segunda coisa é o petróleo, e o petróleo afeta tudo, né? Porque ele afeta o custo do frete, ele afeta o custo de muitas matérias-primas. Então, essa é uma outra variável que impacta o nosso custo, que seria o custo do petróleo. Está muito ruim agora, porque o dólar teve uma valorização, o outro não está tão ruim, porque o preço do petróleo está relativamente baixo. Então, no final das contas, a gente sempre tem que gerenciar essas pressões de custo. E o terceiro é mão de obra. Então, nós temos quase 8 mil pessoas nas nossas fábricas e, obviamente, aumento de custo de salário ou de custo, ou seja, de impostos ou salário direto, impacta o custo da produção. E agora eu queria chegar num assunto de Alpa 4, ações de Alpargatas. Eu fiz um levantamento muito rápido na própria inteligência financeira, a gente conseguia ver isso. Teve um pico em agosto de 2021, que chegou a mais ou menos cada ação em R$60, e agora ela está valendo 6,50. Em muito pouco tempo, de 21 para 24, de 60 para 6,50. Vocês acreditam numa retomada? A gente volta a ver a ação da empresa Alpa 4 a R$60? O que é verdade é que as ações da Alpargatas subiram muito nos 2 anos anteriores a 2021. Então, na verdade, ela não caiu simplesmente, ela subiu muito naquele período anterior, que coincide com o período que eu estava dizendo da pandemia. O volume estava crescendo, a empresa estava expandindo para outros mercados, outros segmentos, outras categorias. Então, as ações refletiram isso. Mais crescimento, que estava vindo por causa da pandemia, com mais potencial de crescimento por todas essas iniciativas. Então, as ações refletiram aquilo que o mercado conseguia ver. Pós 2021, a fase de 2022, 2023, as ações caíram porque o mercado também pôde refletir o que ele estava vendo, que era o volume que começou a cair, a gente não conseguiu executar todas aquelas iniciativas de novas categorias, novos mercados, não veio o crescimento que se esperava vir dali, então o mercado refletiu isso com a queda das ações. Onde a gente está hoje? Eu acho que o mercado consegue enxergar que fazem 3 trimestres que a gente mostra consistentemente o progresso nos resultados. Então, o EBITDA está positivo em relação ao ano passado, muito positivo em relação ao ano passado, até o Q3. O volume está crescendo em relação ao ano passado. A nossa participação de mercado no Brasil, que é o mercado mais importante, cresce.
E a gente teve uma redução de custos muito grandes em 2023 e a gente tem mantido esses custos sob controle. Então, apesar de inflação, apesar de dólar, apesar de aumento de petróleo, matéria-prima, a gente manteve os nossos custos sob controle. Então, acho que o mercado vai começar a ver que uma empresa que consegue crescer volume, crescer faturamento, consegue manter os custos sob controle, apesar de todas essas variáveis, e, portanto, entrega mais resultado, mais EBITDA, mais lucro, essa empresa vale cada vez mais na medida em que o mercado perceber que isso tem consistência. E esse é o nosso trabalho hoje. O nosso trabalho é consistentemente continuar evoluindo sobre essa base que já foi construída nos últimos 12 meses. E, Léo, quem que é o acionista, pessoa física, que investe em Alpargatas? Que perfil tem esse investidor? Bom, a Alpargatas, principalmente pela marca Havaianas, é uma empresa icônica, né? Eu não sei se você sabe, mas das empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira hoje, a Alpargatas é a empresa mais antiga listada na Bolsa Brasileira. Então ela parte da cesta do investidor brasileiro. Ela não é uma blue chip, porque ela não está aí entre as maiores empresas do mercado, mas ela é uma empresa muito icônica. Então a gente tem um perfil que reflete o do brasileiro. Quem está na Bolsa, no perfil das pessoas que estão investindo na Bolsa, muita gente investe na Alpargatas. Não tem um perfil específico de alguém. É só uma empresa muito conhecida, que está há muitos anos no mercado, tem 117 anos. Então as pessoas sabem que ela tende a estar aqui por muitos mais anos, e é uma empresa que tem um asset, né, que tem alguma coisa que vale muito, que é a sua marca e a sua escala. Você falou no começo da entrevista, a gente vende mais de 200 milhões de pares no Brasil todos os anos. Isso permite uma capacidade de geração de receita e lucro muito consistente, muito esperada. Então é uma empresa segura nesse ponto para investimento. E esse investidor, ele está pensando mais no longo prazo, você acha? Quer dizer, o cara que compra Alpa 4 hoje, que investe em Alpa 4 hoje, ele tem paciência para esperar o retorno chegar para ele? Eu acho que é difícil generalizar, principalmente no mercado. Eu acho que o investidor que está lendo o que a empresa é hoje e lendo essa melhoria contínua que a gente está fazendo, ele está investindo pelo longo prazo, porque ele pode começar a ver que todos os trimestres a gente consegue demonstrar que o faturamento cresce, o custo sob controle. E isso não é uma coisa que vai fazer uma ação explodir, mas também é um perfil de empresa que vai ser consistentemente bem gerenciada e entregar os resultados consistentemente. Muito bem. Léo, não vou dizer que eu tenho 51 anos, mas eu tenho 51 anos e eu me lembro do Chico Anísio lá com as sandálias havaianas de 2 cores, que depois voltou para a moda há pouquíssimo tempo atrás. Alguns influenciadores sendo contratados por vocês, quer dizer, o marketing mudou, não é? Obviamente, porque o mundo mudou, claro, clichêzão do clichêzão. E mais recentemente a gente viu uma explosão de vendas, para susto de muita gente como eu, com vocês, com Havaianas fazendo collab, a parceria com a Dolce & Gabbana. Que um par de chinelo veio a R$360, é isso? Isso. R$360, com fila na porta. Esgotou. E vocês então decidem relançar esse projeto, essa parceria. O que aconteceu? De onde surgiu essa ideia? Olha, isso é acho que a primeira coisa é a Havaianas, ela evoluiu muito, desde do Chico Anísio com as suas Havaianas legítimas, que eram azul e branca. Desde aquela época, a Havaiana virou um item de moda. Então teve uma fase, possivelmente há 20 anos atrás, em que o consumidor começou a virar aquela Havaianas e deixar o azul para cima, e aquilo virou moda. E a empresa, na época, né, acho que é um dos cases do marketing brasileiro, a empresa foi muito inteligente, as pessoas que estavam aqui na época, de capturar aquela tendência e lançar toda uma linha colorida. E desde então, a Havaianas deixou de ser um produto funcional, que você compra para ter uma utilidade, e passou a ser um item de moda. Você tem 3, possivelmente porque você tem cores diferentes para combinar com momentos diferentes. E é isso que a gente vê hoje. Hoje a gente consegue atender o consumidor desde uma Havaianas de R$30
para ir na praia, até talvez uma Havaianas de R$360, que é mais um item de luxo do que propriamente um chinelo funcional. Então, hoje a Havaianas tem esse poder e talvez isso é o que faz a marca tão poderosa. Ela é absolutamente democrática. A gente vai nos melhores endereços do Brasil e talvez as pessoas que trabalham naquele prédio, naquele escritório, usem Havaianas e os donos, os proprietários, as pessoas de classe altíssima também usam Havaianas. Esse fato de que a marca é muito democrática, o fato de que ela é capaz de atender do 30 aos R$300 e do fato de que ela é capaz de gerar interesse, porque você quer uma Havaianas para ir para a praia, mas você também quer uma Havaianas para ficar em casa. Mas também quando chega alguém, não é a mesma que você fica em casa. E por aí vai. São tantas ocasiões de consumo que a marca deixou de ser um produto, uma commodity, uma questão funcional, ela passou a ser um produto de marca. De desejo. De desejo de marca. E aí a gente explora isso com as coleções. Todos os anos a gente lança a nova coleção e essa nova coleção traz cores, formatos e acessórios e traz parcerias também. Essa que você citou com a Dolce & Gabbana é um exemplo, mas a gente já fez muitas outras parcerias tão bem sucedidas antes e vai continuar fazendo para o futuro. Eu queria saber se para na Dolce & Gabbana ou se vem mais para o ano que vem. Não, isso faz parte da estratégia de marketing. A estratégia de marketing da Havaianas a gente é muito presente em mídia, porque, afinal de contas, uma marca que está presente em 95% dos lares tem que estar presente, né, na lembrança de todo mundo, muito forte em mídia, mas a gente também é muito forte no digital, então tem muita ativação digital que a gente faz, e a gente faz essas parcerias, e uma delas, que também foi muito bem sucedida, foi com o Comitê Olímpico Brasileiro durante as Olimpíadas. Os atletas entraram de Havaianas, a gente lançou uma Havaianas especial para a Olimpíada. Essa sandália foi desenvolvida com os atletas paralímpicos e foi desenhada para que pessoas com deficiência possam utilizar para fazer esporte. Então, são essas parcerias que mantêm a marca tão, eu diria, presente na cabeça e nos pés de todo mundo. E vocês têm um grupo de pesquisadores, de gente antenada com cor, para falar com a Dolce & Gabbana, para fazer coisas específicas para PCD? É uma equipe isso, Leão? A gente tem, é quase como se fossem duas empresas aqui dentro, né? A gente tem uma empresa que é a empresa que garante a eficiência. Então a gente tem que garantir que são 300 mil pontos de venda. 300 mil pontos de venda são muitos pontos de venda. Empresas que vendem chocolate, que vendem cerveja, que normalmente chegam a 300, 500 mil pontos de venda. A empresa que vende calçado normalmente está restrita a um número muito menor, mas a gente não, a gente é muito mais democrático. Então tem um lado que é muito de eficiência, de supply chain, manufatura, distribuição, toda essa parte de produto de consumo de massa. E tem um outro lado, que está principalmente a área de pesquisa, desenvolvimento, marketing, design, que olha a moda. Porque apesar de ser esse produto de consumo de massa, a gente tem que lançar todo o verão na Europa uma coleção que esteja alinhado com as tendências de cor, formato e modelo daquele verão. Então a gente tem que estar sempre antenado com o que vai ser moda no verão de 25 na Europa, com o que vai ser moda no verão da Ásia. Então é uma empresa de moda que existe aqui uma equipe que trabalha com essas tendências de design, inovação de formatos. Eu não sei se você viu, a gente lançou agora em 2024 uma Havaianas que a gente chama de point. Ela tem um formato pontudo, porque essa é uma tendência na indústria de calçado. Todas as marcas estão indo nessa direção, a gente também foi e está sendo um sucesso. Já é aonde ela está presente, que são as nossas lojas, já é o terceiro item mais vendido da nossa coleção. Então a gente está sempre inovando, renovando, lançando moda, lançando tendência. E qual que é a cor mais vendida? Que é a número 1 de vocês? Tem uma que é assim, inesquecível? É aquela que tem a bandeira do Brasil. Sei. E ela, normalmente, nas cores azul ou branco, são as melhores. E tem uma outra que é mais ou menos a mesma coisa, só que sem a bandeirinha do Brasil, que é um pouco mais simples, e que também só tem uma cor, a sola
a tira, tudo é da mesma cor, que também é muito vendida. Essas eu diria que são as duas mais vendidas que a gente tem. Uma é culpa minha, quero deixar isso claro. Oliel, você, como eu falei no começo da nossa conversa, você veio da Mondelez, onde você foi presidente, que é dona de Milka, Toblerone, como eu bem disse aqui. O que a Oreo, que também é de Mondelez, tem a ver com um chinelo? O que você trouxe de lá e que você aplica aqui e que dá certo? Olha, eu fui... A Alpargatas é a terceira empresa que eu sou presidente. Eu acho que tem algumas coisas que se aplicam a quase todas as empresas. Uma delas é que você precisa ter foco. Porque nenhuma empresa consegue ser eficiente e efetiva quando ela tenta fazer muitas coisas, né? Ela acaba fazendo tudo mais ou menos. Ela não consegue executar bem, ela não consegue ter dinheiro para investir o suficiente no que ela está fazendo, ela não consegue dar tempo para aquelas coisas amadurecerem. Então, acho que esse é um aprendizado das indústrias anteriores que eu passei, que a gente precisa ter foco e a gente tem que inovar, mas é melhor inovar 5 coisas e fazer todas elas muito grandes do que fazer 50 coisas todas muito pequenininhas. Então, foco foi um grande aprendizado. Eu acho que um outro grande aprendizado das indústrias que eu passei, que se aplica aqui, é a integração da empresa. Uma empresa, ela precisa ter, desde quem compra a matéria-prima até quem atende na loja, todo mundo tem que estar integrado. O lançamento da Point, por exemplo, ele não acontece no dia que ele é lançado. Ele começou 6 meses, 1 ano antes, quando a gente começou a desenhar, depois comprar matéria-prima, e ele acontece na loja e aí o processo vai. Então, integração do começo ao fim da empresa, fazer a empresa toda trabalhar de forma integrada, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Era na Mondelez, está sendo aqui na Alpargatas também. Eu acho que uma terceira coisa muito importante que eu trouxe é a cultura da empresa, né? A empresa tem que ter muita clareza do que ela faz. Então, a gente acabou de lançar agora, acho que em agosto, a nova visão e a nova cultura da Alpargatas. E a visão é, nós queremos inspirar o mundo com uma pegada mais leve. E essas palavras, elas têm muito sentido, né? Inspirar, porque a gente quer ser moda, a gente quer ditar moda, a gente quer estar na moda com os consumidores. O mundo, porque nós somos uma empresa global. A gente não pode ser uma empresa brasileira que tenta exportar o que dá certo no Brasil. A gente realmente tem que ser global, tem que executar bem em todos os lugares. Uma pegada, porque a gente quer deixar claro que o nosso negócio é calçado aberto e mais leve, porque não é qualquer calçado, é calçado aberto, no caso da Havaianas, no caso da Rothy's, que é a outra empresa que a gente tem, são calçados com material reciclado, então é leve nesse sentido também. Então a empresa tem que ter muita clareza disso, porque aí todo mundo consegue trabalhar na mesma direção. É mais fácil vender chocolate ou chinelo? Bom, com uma marca como a Havaianas é sempre muito fácil vender, né? Eu tenho visitado muitos clientes, desde que eu assumi aqui, eu falei, acho que com a maioria dos grandes clientes da Havaianas, e é sempre uma conversa de 2 partes. A primeira parte é, poxa, vocês tiveram dificuldade de entregar 2 anos atrás ou no ano passado, vocês precisam melhorar o serviço, e como é que a gente melhora a parceria? Então, um pouco de reclamação, mas demora 10 minutos, e aí os outros 45 minutos mas como é que a gente vai poder fazer parceria com essa marca? Como é que a gente vai poder promover mais, ativar mais? Eu quero ter mais coisas dessa marca na minha loja. Então, com uma marca como a Havaianas, eu diria que é muito fácil vender. Você foi presidente de grandes companhias, então, desde Souza Cruz, Mondelez e agora Alpargatas. Como é que se consegue chegar no topo de uma grande empresa, lá ficar e depois pular para outra e depois ir para outra? O que te faz ir de uma para outra? Bom, acho que como é que você chega lá, né? Eu não diria que eu tenho a receita, porque eu acho que tem uma combinação de estar na hora certa, no lugar certo e ser a pessoa certa para aquela oportunidade. Eu entrei na Souza Cruz como trainee aos 23 anos, nunca imaginei que um dia eu chegaria a presidente da empresa 27 anos depois, 25 anos depois. Mas eu tive muita sorte de estar numa empresa que desenvolvia talento. E estava no lugar, na empresa certa, na hora certa, porque quando as oportunidades vinham, eu também estava preparado para elas, e eu fui usando essas oportunidades ou me beneficiando delas e subindo na carreira. Então, acho que essa é uma
combinação. Você precisa estar no lugar certo, você precisa ter certeza que aquela empresa que você quer estar e que vai te levar para onde for a sua ambição, né? Não necessariamente precisa ser levar a presidente, pode ser qualquer outra coisa, mas que aquele é o lugar certo. Você precisa estar pronto quando as oportunidades vêm e tem que ter um pouco de sorte também que as coisas aconteçam. E como eu mudei de uma para outra, foi sempre muito motivado pelo desafio pessoal, né? Eu estava há 27 anos na mesma empresa, então eu sabia muito de pouco. Eu sabia absolutamente tudo sobre aquela indústria, sobre aquelas marcas, aquele produto, aquela empresa. Mas era mesmo, eu tinha trabalhado a minha vida inteira lá. Então eu queria ter uma oportunidade de aprender mais outras categorias, outros canais, outras marcas. Foi por isso que eu fui para a Mondelez e aí fiquei 4 anos lá. Foi também um período de muito sucesso na Mondelez. A gente dobrou o tamanho da empresa naquele período de 4 anos. A empresa ficou muito mais efetiva, as marcas muito mais fortes. E aí, ao vir para a Alpargatas, foi um pouco quase que uma missão pessoal, né? Como brasileiro, quando você sabe que a Alpargatas, que é a empresa icônica do Brasil, e a Havaianas, você tem condições de ajudar na melhoria, na evolução daquela marca e daquela empresa, eu fui muito motivado para isso, para vir para Alpargatas e para Havaianas. Mas quem te encontrou foi Headhunter? Esse namoro foi via Headhunter? Foi via Headhunter. Eu não tinha na minha carreira a experiência de ser presidente de uma empresa de capital aberto, porque tanto a Souza Cruz quanto a Mondelez eram subsidiárias de uma multinacional. Então essa foi uma grande motivação e o que a Alpargatas estava buscando, como eu falei antes, era alguém que já tivesse uma experiência ou algumas experiências como presidente de empresa, que tivesse que ter foco, que tivesse que integrar desde a matéria-prima até o ponto de venda. Então eu atendi aos requisitos que a Alpargatas estava buscando e pessoalmente, para mim, foi uma grande oportunidade ser o CEO de uma empresa brasileira que é global. Acho que são poucas empresas brasileiras que são realmente globais, então ser CEO dessa empresa que representa o Brasil no mundo é uma grande honra. O fato de ser uma empresa de capital aberto e o fato de que é muito melhor, do ponto de vista pessoal, você deixar a sua marca, deixar o seu legado, a sua herança numa marca que é icônica e que representa os brasileiros. Então Ser CEO de uma empresa de capital aberto é mais difícil? Não, eu não acho que é mais difícil. Ela só tem outros aspectos que são outros desafios, né? Quando você está numa empresa como a Alpargatas, tudo começa e acaba aqui. Não é uma empresa matricial, não tem alguém em algum lugar do mundo pensando nas inovações do futuro, não tem alguém em algum lugar do mundo pensando em inteligência artificial, porque isso tudo numa multinacional ele fica um pouco mais distribuído ao redor do mundo, na matriz, na matriz de contato da empresa. Aqui não, aqui nós somos essa matriz. Então, tudo tem que estar aqui. Isso é um desafio maior. É ainda mais importante você saber priorizar e dar foco. Porque aqui a gente tem que pensar no hoje, como é que a gente vai entregar o ano de 2024. A gente já tem que estar entregando o amanhã, que é preparando e executando tudo para ter um bom ano em 25, mas também tem que estar pensando no futuro, quais são as inovações, a questão de sustentabilidade, a questão de crescimento daqui a 3, 5 anos. Como é que a gente vai fazer essa Alpargatas voltar a ter um valor de mercado muito maior e não vai ser entregando esse trimestre, é possivelmente entregando esse trimestre, o ano que vem e os anos subsequentes. Então esse é o desafio, é você ser capaz de organizar o time e a agenda da empresa para pensar nessas dimensões de tempo. Léo, a gente está caminhando para o fim. Eu queria saber o seguinte: a Inteligência Financeira é um site de economia e finanças pessoais e investimentos. O Liel, enquanto investidor, o que te atrai no mundo dos investimentos? Você investe em quê? Renda fixa, renda variável, criptomoedas? E o que você expurga? O que para você não vale a pena? Olha, eu diria que eu sou um investidor moderado. Eu não invisto em coisas muito arriscadas, até porque todo o meu patrimônio foi feito do trabalho, então eu sei quanto custou para ganhar cada um daqueles reais. Então eu evito investimentos em que eu tenha grandes oportunidades, mas também grandes riscos. E esse é mais ou menos o perfil que eu faço investimentos. Então, por exemplo, eu não invisto em criptomoeda porque eu acho muito volátil para que eu possa, a não ser
para quem se dedica para isso, eu acho que para alguém como eu, que não tenho tempo, porque eu estou muito ocupado gerenciando a Alpargatas, eu evito esse tipo de investimento. Eu tendo a investir em investimentos que eu tenho uma expectativa de ganho e risco mais limitada, proporcional e que vai demandar menos da minha atenção. Isso. E você, então, é mais focado seria em renda fixa? Teu negócio é renda fixa? Não, é uma combinação, né? Eu combino renda fixa com alguns investimentos em ações ou mercado de capitais, mas é sempre em empresas ou fundos que tem uma certa expectativa razoável de retorno. Nada que eu espere que vai me deixar sem dormir algumas noites, porque eu não preciso disso agora. Léo, o que é ter inteligência financeira? Olha, eu acho que inteligência financeira é você se conhecer. Eu acho que na medida em que você é um investidor, isso se aplica para muitas coisas na vida, mas na medida em que você se conhece, você sabe qual a sua ambição, você sabe qual o seu perfil de risco, a sua capacidade de aceitar risco, e você sabe qual de fato é, de forma realista, a sua capacidade de investir e ganhar dinheiro. Acho que, na verdade, se você se conhece dessas três coisas, você vai ser um bom investidor, qualquer que seja o seu perfil. Se a conclusão dessas três perguntas for: eu tenho uma ambição muito grande, eu sou capaz de assumir riscos enormes e eu tenho capacidade de absorver a perda se isso acontecer, tá ótimo, você vai ser feliz com aquele perfil. Se o contrário, você acha que não, a minha ambição não é tão grande, portanto eu não vou correr tantos riscos, eu não estou disposto a correr tanto risco e eu não posso perder esse dinheiro, porque esse é o meu capital de vida, você é inteligente de fazer essas escolhas. Tudo vem, eu acho, de autoconhecimento e essas escolhas e viver com elas. Muito bom, Léo. Muitíssimo obrigada por seu tempo, por nos receber aqui na Alpargatas. Até a próxima. Grande prazer, muito obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais esse Visão de Líder. Não esquece, a gente está na inteligenciafinanceira.com.br e em todas as redes sociais em Siga IF. Te vejo lá.